Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, presencialmente, né? A gente fica muito contente com a presença de vocês e também boa noite especial aos que nos acompanham via internet, né? Estão nos seus lares e que às vezes nem sabem, às vezes estão dirigindo, né? Estão no trabalho e estão nos assistindo. Então, sejam todos bem-vindos. Lembrando que os nossos passes, tanto o passe espiritual, né, quanto o passe médico, tratamento físico e espiritual, já estão acontecendo presencialmente. Então, de uma maneira mais reduzida, mas já estão acontecendo. Então, vamos iniciar lendo a psicografia da noite. Essas psicografias são recebidas na nossa casa durante as reuniões mediúnicas. O tema da psicografia da noite é No Fundo do Poço e diz o seguinte: posso dizer uma palavra? Perdão. É a única coisa que desejo falar, nada mais. Perguntam-me por qual razão. Pedem-me gentilmente que eu me exponha. Eu fali materialmente. E minha falência causou-me pânico, desespero, loucura. Eu não suportei perder tudo e ver minha família arruinada. Não lhe sobraria nada a não ser dívidas. Prejudiquei muita gente que dependia da minha empresa. Todos tentavam consolar-me, mostrando-me que a vida podia seguir. Tive ajuda médica, ajuda familiar, ajuda de amigos. No entanto, a justiça terrena não seria minha amiga, não perdoaria as dívidas. Tudo desabaria. Fiquei um farrapo. Não tinha mais solução. Eu estava no fundo do poço. E foi assim que cometi um ato extremo. Minha falta de resistência moral consolidou meu suicídio. Nem preciso relatar todo o percurso percorrido pela minha mísera alma, a qual pensava ter sido desdenhada por Deus pelo meu ato covarde e herético. Eis que um dia fui chamado lá no inferno, naquele beco sem saída, donde só choro e ranger de dentes se ouviam, e apresentei-me. Era para eu ser socorrido. Eu estava hebetado, qual vegetal, sem força, muito menos lucidez. Porém, qual autômato, consegui me apresentar ao chamado. Muito tempo transcorrido, interno numa clínica de reabilitação aos suicidas, pude agora pedir perdão. Perdão ao Pai, em primeiro lugar, e perdão aos meus familiares que muito sofreram, pois eu aumentei o seu fardo com a minha ausência. Irmãos queridos, me ajudem, me coloco à disposição para o que estiver ao meu alcance para sair dessa condição ainda tão difícil. Confio nesses amigos que me rodeiam, que me assistem, que me estimulam na vida que continua. Obrigado. Esse depoimento aliviou meu coração. Vamos então à nossa prece. Vamos então serenando nossos corações, serenando nossos pensamentos,
E vamos nos ligando ao Mestre Jesus, que encontra-se conosco, ao nosso lado, aqui e aonde aqueles que nos veem pela internet também estão sendo amparados por Jesus, pela espiritualidade amiga. E vamos pedindo ao Mestre querido, esteja conosco, agradecido que somos pela oportunidade de ouvirmos mais um Evangelho esse que transmite os seus ensinamentos para que possamos colocar em prática em nossas vidas pessoais. Agradecemos também a espiritualidade amiga que nos assessora, nos inspira, e que possamos sair dessa noite com nossos corações fortalecidos pelas palavras que serão trazidas pelo nosso querido irmão palestrante dessa noite. O Oswaldo retorna à nossa casa fisicamente, e com grande prazer o recebemos aqui, para que ele possa nos mostrar mais uma vez, no encanto de suas palavras, o Evangelho do Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor, com a graça de Deus. Seja bem-vindo, Oswaldo. Obrigado. Bem, então, boa noite a todos aqui presentes, né? E também boa noite a todos que possam estar nos assistindo ou ouvindo pela internet. E vamos rogar, né, que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Em primeiro lugar, nós fazemos sempre aquele momento de gratidão. Agradecer a Deus, nosso Pai amoroso, né, por nos permitir mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento, para que não andemos nas trevas. Também agradecer a Maria de Nazaré, por estender seu manto de amor, de misericórdia sobre todos nós, almas aflitas, neste momento difícil, né, que passamos com a pandemia. Também agradecer os nossos mentores individuais, ou seja, os nossos guias espirituais, que também chamamos de anjos da guarda, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. E também agradecer a todos aqui do Núcleo de Estudos Espíritas, né, Irmã Mileide, na figura do Dorival, da Elaine e da Marcela, que nos fizeram o convite. E o tema desta noite, a parábola do bom samaritano, que nós podemos estudar, analisar, né, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala-nos justamente de fora da caridade não há salvação. E a gente vai perceber que essa parábola, aliás, nós podemos definir, Jesus se utilizava muito de parábolas, né? E a parábola é uma narrativa curta, mas que traz ensinamentos profundos. E Jesus se aproveitava justamente de comparações com aquilo que as pessoas tinham, sabiam, conheciam, para que elas entendessem toda a mensagem que ele gostaria de passar. E nessa parábola do bom samaritano, né, que nós podemos lembrar na narrativa de Lucas, quando ele fala que um doutor da lei, ele chega para perguntar para Jesus, né? Mestre, como é que eu faço para entrar na vida eterna? E aí Jesus pergunta para ele, mas você sabe o que está escrito na lei? Né? O que é que você lê lá na lei? Aí ele resume aquilo que Jesus já havia ensinado a todos, né? Amarás, né, Deus, né, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque Jesus resumiu toda aquela lei e os profetas nessas duas passagens.
e amarás ao próximo quanto... Então Jesus fala assim para ele, então, faça isso e você viverá na vida eterna. Aí ele, querendo se justificar, ele perguntou, mas quem é o meu próximo? E aí então Jesus narrou a parábola do bom samaritano. E ele disse que um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi tomado de assalto, né? E esses ladrões tiraram tudo que ele tinha, até a sua roupa, o machucaram muito e o deixaram ali quase morto na estrada. E por coincidência, passava por ali um sacerdote. Sacerdote, né? Logicamente um religioso, conhecedor da lei, conhecedor da religião. Mas ele olhou aquele homem caído e o que ele fez? Ele, usando de indiferença, ele passou de largo, passou para o outro lado, né? Pelo motivo que nós sabemos. Pode ser que ele tivesse algum compromisso, tivesse com pressa, eu não queria se comprometer com aquilo lá, e passou e foi embora. E também, igualmente, passou um levita, né, que também é um religioso da tribo de Levi, que estudavam muito também as leis, a religião, também fez a mesma coisa. Passou de largo, usando de indiferença e foi embora. Mas aí passou um samaritano. Samaritano era considerado um herético pelos judeus, né? Por quê? Porque havia uma intriga muito forte entre judeus e samaritanos, depois da separação que houve. Samaria foi dominada por vários povos, né? E aí os judeus achavam que eles eram impuros, porque muitos deles até haviam se casado com outras pessoas de outras religiões. Então o samaritano olhou aquele homem e teve aquela compaixão, se aproximou, observou o que acontecia com aquele homem e cuidou dele. Colocou azeite e vinho lá, tratando das suas feridas. Depois pegou aquele homem, colocou no seu cavalo, né, na sua montaria, e levou para uma estrebaria. E chegando lá, dando todos os cuidados necessários àquele homem, ele ainda deixou 2 denários, né, para o homem da hospedaria, e falou para ele assim, olha, eu estou te dando esse dinheiro para cuidar dele, e tudo que você precisar, né, na minha volta eu restituirei a você. Então, aquele samaritano, logicamente, ele renunciou a tudo, né, ao seu tempo, parou, observou, cuidou, e depois ainda recomendou e ficou, de alguma forma, responsável por aquela pessoa. Então, aí Jesus pergunta para aquele doutor da lei, qual desses, né, você imagina que agiu como um próximo daquele homem? Aí o doutor da lei não falou, o samaritano. Ele falou assim, não, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus então disse para ele, então vá e faze o mesmo, né? Então essa passagem de Jesus, ela nos mostra que realmente que não, nós devemos buscar praticar essa caridade. E justamente ele escolheu o samaritano porque havia aquela briga ainda entre os judeus, né? Tanto assim que Jesus falou, trouxe a mensagem dele com ele e a mulher samaritana, os 10 leprosos que ele curou, só o samaritano que voltou para agradecer. E ele procurou de várias formas, sempre procurar levar para aquele povo que eles deveriam realmente se reconciliar com os samaritanos. Então essa passagem, essa parábola, ela nos traz ensinamentos para que a gente realmente entenda, né? Por isso é que Kardec colocou no capítulo, né? Fora da caridade não há salvação. É um capítulo importante, né, para todos nós espíritas, e a gente vai perceber realmente que não basta só a pessoa ser religiosa, né, conhecer todas as coisas, ela tem que realmente praticar essa caridade. Por isso que Kardec fez questão de fazer aquela pergunta que está no Livro dos Espíritos, na questão 886, porque ele chega para os espíritos e pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus, né, a trouxe ao mundo? E aí a resposta dos espíritos, o famoso BIP, né? B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. Benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aliás, aqui fala do perdão, né? na mensagem de hoje, né?
Então nós vamos perceber que a gente fazendo essas três condições que Jesus pedia para nós, né, nós estaríamos de alguma forma buscando exercitar essa caridade para com todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Por isso é que Joana de Ângeles ela diz assim: o amor é a alma da vida e a caridade é a vida da alma. Por quê? Porque a caridade é justamente colocar o amor em movimento. Só que a gente ainda não aprendeu, né, a amar. Nós ainda não entendemos realmente a profundidade da lição de Jesus. Tanto assim que nós já estamos há mais de 2000 anos, né, do Evangelho do amor que Jesus trouxe, a mensagem do amor que ele trouxe, a segunda revelação, e nós ainda não conseguimos ter muita sementeira de luzes no nosso caminho, né? Por isso é que estamos passando por essas dificuldades até hoje, apesar de já estamos adentrando, saindo de uma fase de transição planetária para adentrar um mundo de regeneração. Então há essa necessidade de a gente entender essa busca que nós temos que ter dessa caridade, colocar esse amor em movimento. Então a gente vai perceber que isso, tanto na época do Cristo como até agora, continua, né? Nós vamos ver tantos samaritanos agindo, né, na nossa vida, né? Tantas pessoas não são assaltadas nas esquinas, quantas são de alguma forma deixadas ali e muitas vezes nós passamos de lado, nós usamos de diferença, mesmo sabendo, ou até mesmo sendo espírita, nós não queremos, não vou nem me intrometer. E a gente age igual aqueles dois. Por isso é que Lázaro trouxe aquela mensagem que ele diz assim: cada época está marcada pelo selo da virtude ou do vício, que fará com que uma geração se perca ou se salve. A grande virtude desta época é a atividade intelectual, mas o grande vício é a indiferença moral. Isso foi dito há mais de 160 anos atrás e é oportuno para nós até hoje. Então a nossa atividade intelectual, ela está atuando aí, né, neste mundo moderno que nós temos, com tanta tecnologia e tudo mais, mas a nossa moral, a nossa moral não acompanha esse progresso intelectual que nós temos, né? Tá no próprio Livro dos Espíritos. Então nós temos que buscar realmente nos esforçar, né? Como diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então é por isso que, se a gente for perguntar, mas por que Jesus, ao falar essa parábola, ele não escolheu ou o sacerdote ou o próprio levita, né, para trazer essa mensagem, né, sobre a caridade ao próximo? Não, ele justamente quis dizer isso, né, que não basta a gente estar na religião, né, ser religioso, se a gente não colocar em prática os ensinamentos. É por isso que Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase muito interessante quando ela diz assim, que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que oram. Porque muitas vezes a gente fica só orando, mas a nossa mente, o nosso pensamento e a nossa busca realmente de praticar, colocar o amor em movimento ainda não está dentro de nós. E aí a gente fica com receios, com interesses outros, né? A gente se deixa levar mais pelos nossos interesses do que realmente procurar ajudar as pessoas. Então é por isso que essa parábola do bom samaritano tem uma pergunta que se faz assim: quais, né, as ações decorrentes da parábola do bom samaritano? E todas as instituições espíritas ou não espíritas, né, que ajudam o próximo, principalmente nesse momento que passamos de pandemia, com tanta dificuldade, com tanta miséria que acontece, então a gente vai perceber que a balança da promoção social e da miséria social está desequilibrada. Então o número das pessoas miseráveis e necessitadas, né, quase igual o homem que caiu lá sendo assaltado, é muito grande. E a promoção social não consegue atender tudo isso. Então, todas as casas espíritas, ela faz o que o samaritano fez na parábola do bom samaritano. O que ele fez? Observou,
se aproximou, cuidou das feridas, ou seja, atendeu às necessidades básicas daquela pessoa e depois acompanhou, né? Levou-o até lá. Então, as casas espíritas, quando vão fazer o atendimento, né, de assistência social às pessoas necessitadas, às famílias necessitadas, seja com cestas básicas, seja com o que for, elas fazem isso. Elas observam, né? Depois elas se aproximam, dão o atendimento necessário, né? Os recursos necessários, e depois elas acompanham. Então, as ações decorrentes da parábola do bom samaritano é essa, né? É procurar colocar, né, realmente essa condição de colocar o amor em movimento junto a essas criaturas para que elas recebam o que necessitam para se reerguerem, né? Isso aí está em todas as casas têm as suas famílias necessitadas, né? E a gente percebe que nesse momento que passamos aí, a coisa aumentou muito, né? Porque nós tivemos um problema muito grande, né? Com tantas pessoas desempregadas, quantas pessoas que desencarnaram nessas famílias, né? Que eram justamente aquelas pessoas que cuidavam daquela família. Então a miserabilidade aumentou mais. E essa balança desequilibrou mais ainda. E a gente vai falar de miséria, a gente pode lembrar miséria social, miséria material, miséria espiritual, tudo tá ligado, né? É uma somatória toda. Então as pessoas necessitam muito disso, né? A própria história, a própria mensagem aqui já fala isso, né? Quantas pessoas não passaram por isso? Até chegam ao desespero, né? De partirem para o suicídio, muitos deles, né? Então é por isso que o Espiritismo e a doutrina espírita, ela vem nos trazer essa consolação. E todas as mensagens de Jesus nos convidam justamente para que nós possamos realmente fazer a nossa parte, né? Então essa parábola do bom samaritano é uma parábola importante para que a gente consiga entender, estudar e entender. Aqui é o Núcleo de Estudos Espíritas, Irmã Milene, vocês já devem ter estudado. E a gente tem vários autores, né, que fazem estudos específicos em cada parábola que Jesus trouxe. Em todas elas, né, são importantes. E é lógico, nós temos Caiba Schutel, Clóvis Tavares, tantos outros, Alírio Cerqueira, que traz as parábolas terapêuticas de Jesus, para que a gente consiga entender, estudar, analisar, para que alguma coisa a gente consiga realmente fixar e aos poucos irmos colocando em prática no nosso dia a dia. Mas a gente muitas vezes se pergunta, né? Qual seria a nossa atitude diante disso, né? Se a gente estivesse passando lá por aquele caminho e visse aquele homem caído, machucado, será que a gente não teria a mesma atitude dos dois religiosos, vamos dizer assim? Tanto o sacerdote quanto o levita? E evitar, não, agora não, ou tem outros compromissos, né, outros interesses, a gente passa de lado e vai embora, né? Será que a gente ajudaria? Acontece diariamente isso, né? Muitas vezes a gente acaba até nem querendo se comprometer e acaba, de alguma forma, perdendo essa oportunidade, né? É que nem aquela historinha que conta-se, né? Dos três amigos, que eles moravam no interior paulista, Ribeiro, Pires e Martins. E eles estudavam tanto o espiritismo que resolveram fundar uma casa espírita. Aí eles fundaram a casa espírita e a casa começou a crescer, crescer, crescer. E ao se aproximar o aniversário de 10 anos daquela casa, eles resolveram fazer assim, uma festa, né? Com todas as pessoas que vinham. E cada um deles iria fazer assim, uma exposição falando justamente sobre a caridade. E eles tinham sempre nas reuniões mediúnicas uma mentora que se comunicava com eles de nome Custódia. E ela sempre trazia orientações e mais orientações para que eles seguissem, né, aquele estudo que eles tinham. E então o Ribeiro, o Pires e o Martim, cada um falou sobre a caridade. Um falou sobre a caridade, a esmola material, o outro falou sobre a caridade, a beneficência, enfim, cada um falou e eles estavam inspirados naquela noite. A Custódia havia avisado que ela estaria ausente, né, naquela semana justamente do aniversário, mas na semana seguinte ela apareceria para analisar e para conversar com eles
sobre aquele grande evento, né? E aí os três falaram naquele dia, foi uma maravilha, eles estavam inspiradíssimos. Aí, logicamente, logicamente toda aquela festa que eles fizeram naquele evento, atrasou um pouco o horário e eles resolveram ir embora até andando, né? Porque já nem iriam pegar a condução para ir para casa. Os três foram conversando animadamente sobre aquele dia, né? Alegres. De repente, quando eles param, assim, vem uma mulher na frente deles e fala assim, me ajudem, né? Pelo amor, né? De Deus, em nome da caridade, eu preciso da ajuda de vocês. Aí os três pararam assim, ficaram sem saber o que fazer, né? A mulher pegou eles de surpresa. Aí ela falou assim, eu estou aqui, mas eu não conheço ninguém nessa região e eu preciso amanhã encontrar uma pessoa assim, assim. Eu gostaria que algum de vocês me desse abrigo, só por essa noite. Aí os três ficaram olhando para o outro assim, sem saber o que falar, né? Aí o primeiro lá tomou mais coragem e falou assim, minha senhora, eu sei que a senhora é digna de todo o meu respeito, né? Mas imagine, eu sou solteiro, né? E as pessoas que moram minha vizinha, o que é que eles vão achar se eu chegar essa hora levando a senhora lá para minha casa? Então, infelizmente, eu não vou poder atender o seu pedido. Aí o segundo, né? Agora encorajado pela observação do primeiro, falou assim, e eu sou casado. Imagine, minha esposa ela não tem os mesmos princípios que eu, ela não quer saber de espiritismo, nada disso. Então, imagina, eu também não posso. Então, os três, cada um deu uma desculpa e falaram assim, não vamos poder atender a senhora, mas vamos fazer o seguinte. Aí cada um enfiou a mão no bolso e tirou lá o dinheiro que tinha, não sei quanto que era, e falaram assim, com esse dinheiro a senhora pode se hospedar aqui, né, nesse local, e amanhã a senhora segue o seu caminho, né. Então eles deram lá o dinheiro, cada um acho que deu 5, naquela época eram cruzeiros, né, e deixaram ela na frente, né, do hotel, lá onde ela poderia ficar. Mas só que eles foram para casa, mas a consciência batia, né, falaram tanto de caridade e não atenderam a mulher, aí eles não conseguiram dormir. E de manhã cedinho, sem assim combinar nada, os três se viram em frente àquele local onde eles haviam deixado a mulher. Aí eles falaram assim, mas foram perguntar para o dono, ele falou, não, nenhuma mulher nessa condição dormiu aqui não. Ele falou, mas como? Nós deixamos ela aqui para ela se hospedar só por essa noite e depois ela seguiria a viagem. E aí ele falou, não, infelizmente ninguém nessas características dormiu aqui. Aí eles ficaram com aquilo na cabeça, né? Mas o que será que aconteceu? Aí quando teve a próxima reunião mediúnica, que eles tinham o contato com a custódia, aí ela se manifestou e falou assim, sim, meus irmãos, fui eu mesma, que graças, né, à misericórdia de Deus, né, à permissão de Jesus, à misericórdia de Deus, eu pude me materializar perante os senhores para fazer um exame do quanto anda, né, a caridade de vocês. E percebi que em 10 anos, né, que já estão nessa casa, vocês ainda não conseguiram realmente abrir o vosso coração para a caridade, né? Mas quem sabe, mas vocês pelo menos já abriram o bolso para dar tanto. Espero que daqui a uns 100 anos os senhores consigam realmente praticar a verdadeira caridade, né? A gente fala assim, mas é resumido dessa forma, mas depois vocês podem ler num dos livros de Irmão X, essa história, é o Exame da Caridade, se chama. Então a gente percebe que a gente vai ficar nessa condição, né? Até uma vez quando eu falei isso, a pessoa falou assim, mas às vezes a pessoa está assim, hoje a gente não pode confiar em qualquer um. Imagine, à noite, a gente fica com aquele receio, né? Mas realmente a caridade nada exige, tudo oferece, né? Como disse lá o apóstolo Paulo. Então é por isso que nós temos que imaginar sempre essa mensagem da parábola do bom samaritano, que justamente foi colocado lá naquele capítulo, quando se fala fora da caridade não há salvação, porque lá explica, né? Não é fora da religião, né? Não é fora da verdade, porque todas as religiões querem ter essa verdade, e nem fora da religião, porque às vezes em vez de unir, elas separam mais ainda. Agora, fora da caridade, realmente não há salvação. Por isso que o apóstolo Paulo trouxe aquela mensagem, né? A excelência da caridade, aquela mensagem que todos nós já lemos, né? E que procuramos realmente entender.
Então essa parábola do bom samaritano, ela nos traz essas reflexões para que a gente realmente entenda, né, essa condição dessa caridade que nós ouvimos tanto, né? Mas quando Jesus falou para o doutor da lei, qual aquela pessoa que realmente foi o próximo daquele homem que estava em dificuldades? Aí ele falou, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí a gente vai ver assim, misericórdia, o que significa? Miseri, de miséria, e córdia é de coração, né? Então, significa colocar o coração na miséria dos outros. É isso que hoje se pede muito, né? Para que a gente consiga, de alguma forma, colocar a caridade, a solidariedade a todas as pessoas que estão passando por tantos problemas hoje, né? Tantas dificuldades. Por quê? Porque a gente percebe que a situação piorou para muitas famílias, né? Há um número enorme de, vamos dizer assim, infortúnios ocultos, né? Até com os nossos próprios vizinhos, né? Que muitas vezes a gente nem observa, né? Porque como as ações decorrentes da parábola do bom samaritano, ele observou, se aproximou, cuidou, né, das necessidades, né, urgentes daquela pessoa e depois acompanhou para realmente ajudar aquela criatura a se recuperar, a sair daquela condição. Então é isso que nós temos que refletir essa noite, quando nós relembramos essa parábola do bom samaritano que Jesus nos trouxe, né? Para que nós realmente consigamos entender, né, que toda a mensagem de Jesus, ela sempre nos aponta para um caminho da humildade, da simplicidade e da caridade. Aliás, o próprio Jesus, naquele convite amoroso que ele fez para nós, ele falou, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Quando ele diz suave é o meu jugo, o que é esse jugo? Esse jugo é justamente praticar o que? A lei de amor, de justiça e de caridade que ele trouxe ao mundo, que nós aprendemos lá no livro dos Espíritos, né? Para que a gente consiga realmente endereçar os nossos passos nesse caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação, para que a gente consiga sair do orgulho e do egoísmo e buscar realmente praticar, né, a caridade, ou seja, colocar esse amor em movimento. Então, ao encerrarmos a presente exposição e falando de caridade, eu vou encerrar com uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, uma imagem de Irene de Souza, que ela diz assim para todos nós: Deus te abençoe, o gesto de carinho, alma da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome que trazes cada dia, aos cansados viajores da agonia que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada com que vestes contente, a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa da esperança, que abres a sós sem que ninguém te espreite, para a gota do leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol com que envolves em doce cobertura os cansados viajores da amargura que vivem à distância do sol. Deus te abençoe por onde fores e te conserve as luzes em que apagas, removes ou reduzes os problemas, as dores, as aflições. Deus te abençoe a fala humilde e santa com que aplacas a ira do escárnio, da calúnia, da mentira, na frase que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome ressoe pleno de amor profundo, e por tudo o que fazes neste mundo, Deus te guarde e te abençoe. Então que Deus nos abençoe também, esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do Evangelho de Jesus. E com Jesus nós encerramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana para todos nós também. Obrigado. Vamos à nossa prece de encerramento, mantendo nossos corações e pensamentos elevados até o Mestre Jesus. Vamos agradecendo essa oportunidade de aprendizado e vamos pedindo ao Mestre que nos envolva a todos com seu amor, com a sua paz, com a sua luz. E que possamos levar conosco as palavras aqui ouvidas nessa noite, que possamos refletir, colocar em prática, lembrando sempre da caridade, do amor ao próximo, assim como Jesus nos ensinou. Vamos pedir também que nossas vibrações cheguem aos nossos lares, aos nossos familiares, e que todos nós nesse momento possamos ser abençoados pelo querido Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor, com a graça de Deus. Então agradecemos a presença de todos nessa noite, tanto aqui na casa presencialmente, como pela transmissão pela internet. Boa noite, que Deus nos abençoe, que assim seja.